Bom, pessoal, então dando sequência ao curso, hoje é a aula 9 de 10 e a gente vai trabalhar um pouco um fluxo de trabalho. Junto com o convite, eu pedi para que vocês já... eu sugeri um programa e o Beto também sugeriu um outro programa para fazer fluxo. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com esse programa hoje. Então, sempre que possível, a gente tenta usar algumas ferramentas para que torne o processo de uma forma que fique mais fácil para que os outros entendam o que você está propondo aí no seu dataset. Então, quanto mais visual a ferramenta, ela facilita para muita gente. Então, vamos começar aqui e depois eu acho que a gente já pode passar o nome dos programas, né? O Beto, você pode passar o link aí? Do meu? São dois programas, pessoal. Um chama Lucid Chart e o outro chama esse Draw. Mas vocês dão uma olhada qual que vocês acham melhor e a gente... deixa eu só confirmar esse outro aqui. Vou colocar o link certo. Só esse que eu vou passar, ele tem a versão gratuita aí. Você pode fazer até três desenhos. Ok? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho qual é o fluxo. Fluxo de todo o processo, pessoal. Então, isso significa que a gente vai programar todo esse planejamento através do uso desse fluxo aí. Então, a gente vai entender que tipo de análise tem, mostrar como usa esse fluxo, quais são os símbolos que a gente usa. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem. E a gente vai mostrar uma ferramenta de fluxo de trabalho, na verdade são duas que a gente pode trabalhar. E tem algumas ferramentas de controle de versão. A gente não vai mostrar aqui, mas vai passar para vocês algumas delas. Tá, então, nós estamos nessa fase de análise do ciclo de vida. E o que a gente fala dessa parte de análise de dados é que existem vários programas que podem mostrar o comportamento dos seus dados. E, em função disso, a gente pode prever se a gente está com os dados corretos. Então, essa é a ideia, porque se você fizer um ano coletando e depois perceber que tem algum problema de coleta, aí fica complicado, né? Então, quando a gente fala tipo de análise, processamento, e a gente já viu alguns exemplos do Excel, que a partir dos dados coletados, a gente tem que colocar de um formato padronizado. Então, se vocês estão coletando no campo, já define as tabelinhas no Excel, por exemplo, como que vocês vão fazer essa leitura. Principalmente se tiver mais de uma pessoa, vocês têm que padronizar esse processo.
porque depois, a hora que você for fazer a conversão, isso pode dar problema, por exemplo, com data, se seu Excel está num formato americano ou não, se está em formato americano, ponto, vírgula, decimal. Então, todo esse processo a gente tem que estar preocupado aí. E aí, quando a gente está trabalhando, fazendo análises gráficas, o que a gente está tentando fazer é para ver se tem valores fora do padrão aí, para que a gente possa corrigir a tempo e não invalidar esse processo aí. A Maria já fez o cadastro no Lucidchart. Maria, eu uso esse programa, mas o professor Beto aí falou que esse Draw.io também é bem tranquilo de fazer, né? Exatamente, né? Não precisa de cadastro nele também, no Draw.io. Então, pessoal, vocês têm duas opções aí. Com relação à análise estatística, aí, pessoal, aí vai depender muito de cada um, se vocês têm condições de fazer alguma análise para avaliar essa coleta aí. Então, qual que é o objetivo dessa análise? É identificar algum erro e não só depois de um ano de coleta que você vai perceber que teve algum problema. Ok? Uma das coisas também que a gente vê é, por exemplo, dados faltantes, esqueceu de coletar alguma coisa. Então, a gente precisa identificar colunas com problema. E lembra que a gente falou de backup também. Então, fazer vários backups aí. E a gente ensinou a fazer checksum, fazer comparação de um com o outro, para ver se houve uma, uma alteração dos dados, ou comparar se é o mesmo backup, o que está salvo em algum lugar e original. Então, tudo que a gente está fazendo é em função de evitar problemas aí no futuro. Agora, quando a gente fala em análise de dados, a gente tem que ter em mente essa ideia aqui. Eventualmente ter algum problema, a gente volta e refaz todo o processo. Por isso que ele fala aqui da iteração, né? Então, que a gente vai corrigindo para que tenha o melhor resultado possível. Agora, essa reprodutibilidade é uma característica fundamental de qualquer tipo de pesquisa. Então, ela é possível de ser reproduzida. Quanto mais complexo é o processo, mais difícil isso. Mas a gente tem que tentar sempre fazer o possível para que a pessoa possa reproduzir. Isso significa que toda a descrição dos dados, e principalmente o metadados, que é informações sobre os dados, para que ele possa reproduzir. Então, o metadados é fundamental. E no nosso caso, esses metadados, eles estão no DMP. Então, pessoal, o que é mais importante desse curso? O que você precisa lembrar aí? Eu não estou mostrando. Aí, pessoal, desculpa aí. O que eu estou querendo dizer para vocês? O DMP é a coisa mais importante nesse processo. Então, a gente tem falado para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão perguntando, tirando dúvidas aí, porque nossa proposta é que vocês, na próxima semana, já façam a entrega do DMP.
Então, eu estava falando dos metadados. Então, toda essa organização, informação sobre o processo estão à disposição no metadados e, no nosso caso aqui, no DMP. Bom, e em seguida, a gente vai tentar entender como monta esse fluxo do trabalho. Então, esse é o que a gente chama em inglês workflow. Normalmente, então, a entrada, processamento e saída. Então, esse é uma ideia que a gente vai mostrar aqui em relação à coleta. Que tipo de coisas que a gente coloca nesse fluxo aqui. Então, se vocês olharem aí, as entradas ou saídas, tem o processo. Então, eu estou coletando os dados. Depois, eventualmente, eu vou conferir os dados. E aí eu vou determinar se essa coleta vai terminar aqui ou eu vou ter que fazer a nova coleta em função de problemas. E aí eu continuo em algum processo mais para frente, caso a decisão seja a de encerrar esse processo de coleta. Tá? Então, o primeiro deles seria um fluxo simples. Então, eu não sei como que vocês vão fazer a coleta, mas observe aqui. Você pega os dados brutos, se você for no campo, papel, passa para o computador, confere, faz algum tipo de análise para identificar algum possível erro. E aí, nesse momento, eu tenho todos os dados de saídas que vão ser usados para a sua dissertação, tese ou alguma coisa parecida. E para que a gente possa fazer a publicação desses dados, a gente precisa desenvolver o DMP, que inclui aí o metadados. Por exemplo, vamos tentar ver o que vocês vão fazer para que a gente possa entender um pouquinho esse fluxo que mais para frente a gente vai fazer. Vamos lá. Anderson, quais são os dados que você vai coletar? Olá, professor. Então, a gente vamos no parque, né? E assim, vamos gerar uma amostra de 50 pontos, né? Assim, de forma aleatória, utilizando um software de geoprocessamento e chamado QGIS, né? E aí, no parque, a gente vamos usar um aparelho para poder coletar os valores da temperatura e da umidade do ar. Só Ele que aí em fica todo nesse campo... sisteminha? E nesse aparelho? Isso, Ou vai no papel? isso. É que assim, não, a gente vamos usar o aparelho, né, medidor de temperatura e umidade, e os dados que a gente for coletando, a gente vai utilizar um smartphone, porque tem um aplicativo chamado QField, que ele trabalha em sincronismo com esse arquivo, com esse programa que funciona no computador, que é o QGIS. E aí a gente cria um cadastro nele, já pré-pronto, e aí a gente vai a campo, e aí conforme for medindo a temperatura, no smartphone a gente já vai estar inserindo os valores. E aí, como esse programa utiliza o GPS, então a gente vai se localizando pelos pontos que a gente previamente já criamos. Então a gente não vai precisar anotar na mão, só diretamente no software. E aí E depois, esses dados... Oi? e depois você joga do smartphone para o computador? Isso, ele tem essa possibilidade de a gente jogar para o computador ou via nuvem. De lá mesmo do local, se tiver acesso à internet, a gente já consegue jogar na nuvem, ou se não tiver internet, a gente joga no computador.
Tá. Agora, se você estiver olhando aí o desenho, o Aham, fluxo, você está coletando dados através desse sisteminha, ou desse equipamento, né? sim, E depois, além de coletar, você vai ter que passar para o computador e lá, eventualmente, você pode jogar, por exemplo, para o Excel. Eu não sei se é possível fazer isso. E de lá, você vai fazer algum tratamento dele. Vai verificar se tem alguns dados faltantes, se tem algum número absurdo, muito isso. alto, muito baixo. Então, o que a gente chama de análise de dados. E depois a gente pode, por exemplo, fazer um gráfico daqueles dados e para ver se tem alguma informação muito discrepante, assim, alguma coisa desse tipo. Então, qual é o objetivo disso? Que a coleta do dia esteja correta. Às vezes um parâmetro do equipamento não está legal e aí começa a gerar alguns dados errados, né? E você só vai perceber isso depois que você jogar para o computador. Mas pelo menos no dia seguinte, você já vai ter essa informação em relação se os dados foram corretos. Então, o que eu quero dizer, esse fluxo tem que prever você fazer análise dos dados antes de fazer a próxima coleta, tá? Então, acho que isso é importante aí. Agora, se você já fez o DMP, aí você já tem especificado o tamanho máximo, o tamanho mínimo. Com isso, eu posso, através do Excel, verificar se os padrões aí de comportamento estão fora do comportamento previsto. E aí você sinaliza que tem alguma coisa que deve ser feita, né? Então, do equipamento para o Excel e no Excel algum tipo de análise e com isso você pode continuar esse processo aí garantindo que o processo está de acordo com o que foi planejado. Claro que esses limites que você estabelece para cada uma das variáveis, você já deve ser feito anteriormente pelo DMP. Porque quando você tiver o Excel, aí você só vai conferir com o que foi previsto. Então é mais ou menos isso a ideia de um fluxo de trabalho informal. Tem alguma coisa aí para acrescentar, Beto? Não, Dutra, não tenho não. Só fiz uma pergunta aqui para o Anderson, se ele já começou o DMP aqui, que eu tenho três DMPs, mas eu não estou sabendo exatamente qual que é o dele aqui. Professor, inclusive eu notei que a gente está fazendo junto, né? O Anderson e eu. E eu só fui conseguir ter acesso hoje. Eu não sei se demorou. O Leonardo compartilhou dele comigo e ainda não está aparecendo para mim. Então, não sei se pode demorar um pouco para subir, mas a gente colocou os e-mails de vocês. Eu estou aqui com três, que depois a gente pode até discutir com mais detalhes. É porque enquanto vocês estão falando, eu estou verificando, estou olhando, vendo o que vocês estão propondo, né? Um estudo de ilhas de calor que não tinha até semana passada, que eu acho que esse é o seu, né, Maria? Não, o nosso é estudo de ilhas de calor, no Boston Então, Maia. É isso que ele falou. Então tá bom, cortou aqui. tá. Não, tudo bem. É isso daqui. Pode continuar, Dutra. Desculpa atrapalhar um pouquinho. Bom, pessoal, aí tem agora um fluxo onde envolve outros tipos de análise, por exemplo, o R, que é essa linguagem aí para tratamento dos dados. Então, se você tiver um programa, fica até mais fácil, porque ele já faz todo o processo. Agora, se não, pessoal, usa os recursos do Excel. Dá para fazer gráfico, ver máximo e mínimo, média, etc. Então,
eu estou querendo mostrar aqui que, na verdade, nesse aqui, dados de temperatura, importa com o programa faz todo o processo, faz análise, gera estatísticas. Então, o que a gente está querendo tudo aqui é uma forma de garantir que os resultados estão dentro daquilo que foi planejado no DMP. Então, não adianta você começar a coletar sem definir o DMP, porque aí eu não sei os parâmetros, os padrões que os dados devem se comportar. A partir do momento que você definiu isso, eu garanto que o seu trabalho lá no fim vai ter os melhores dados possíveis. E aí, dentro desse fluxo de trabalho, não sei se vocês conhecem, mas esse losango aqui é uma condição. Olha, testa se os dados estão ok, se não volta, coleta nova. Então, esse é um loop que a gente chama condicional. Então, aqui está misturando esses processos com esse loop condicional, e aí cada caixinha desenvolve alguma atividade aí. Então, no caso de vocês, a gente tem que coletar os dados, comparar com padrões esperados que estão descritos no DMP, e se tiver errado, ou a gente corrige ou faz uma nova coleta aí. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas basicamente, inserção dos dados, limpeza, análise dele através ou de programas ou através do Excel. Pessoal, se por acaso você falar, mas eu não quero usar análise estatística, não há necessidade, se tiver um problema eu vou lá e coleto de novo. Tudo bem, pessoal. Mas se imaginar num trabalho de 1 ano e 2 anos, nós não podemos errar. Então, esse fluxo, ele é feito para que você evite problemas mais lá para frente. Então, aqui, ele só querendo dizer essa parte de organização. Também aqui. E aí ele mostra, na verdade, alguns programas, tá? Então, tem alguns programas que permitem você acessar fontes de dados, colocar código, etc. Mas eu acho que esse não é um caso normal, não. É um caso muito específico, né? Tá vendo aqui? Ele coloca o fluxo, mas com funções dentro, dados, etc. Eu acho que esse aqui é uma coisa muito específica, não é o nosso caso aqui, né? Esse outro programa aqui também, aliás, ele parece ter usar um mapa de calor aí. Mas também ele trabalha com uma programação aí, então eu acho que também é uma coisa muito específica aí. E, na verdade, o que eu queria trabalhar com vocês, só para entender um pouquinho esse processo, é fazer um fluxograma usando esse programa, um dos dois que foi comentado, e nós vamos fazer um sorvete, um sundae. E para quem não conhece como faz aqui um sundae, vocês vão, deixa eu pegar, vou pegar aqui o link, vou colocar aqui para vocês.
E aí, quem não souber como faz um sundae, está aqui todas as etapas. Olha lá, pessoal. Pegou a canequinha, a colher, pôs uma base ali, sorvetinho, depois colocou alguma coisa por cima aí para deixar ele mais gostoso aí. Então, nós primeiro vamos fazer agora a gente vai usar esse programa, que é o Lustrchart ou o Draw. O Roberto, talvez você poderia entrar no Draw, eu entro no outro aqui, e depois a gente só mostra um pouquinho. Doutor, não entendi essa última coisa que você falou, deu uma cortada. Não, eu pensei de você entrar no Draw e eu entro no outro. Aí eu só mostro como cria um fluxo aí qualquer. Pessoal, então vamos entrando no programa. Bom, pessoal, nós vamos ter que fazer um sorvete. Você já tem o fluxo direito. Esse é o programinha que eu estou mostrando. Então, aqui, por exemplo, no fluxograma, eu vou arrastar... Não, esse aqui não. Esse de cima, que é um processo. Normalmente, na verdade, a gente deveria começar... Eu gosto de começar com um botãozinho aqui. E aí, pessoal, do lado direito aqui, você arrasta uma setinha e aí eles já surgem as opções. Tá vendo? Na hora que eu arrastar aqui essa bolinha aqui, ele vai entrando. Na hora que eu solto, ele pode ter uma decisão aqui. Então, essa bolinha vermelha que tem aqui, claro, Liliana, pode fazer no Visage. Visage também é legal. Pessoal, essa é uma outra opção. Tá? Então, aqui, vou fazendo de novo aqui, nesse caso aqui. Tá? Se eu pegar qualquer símbolo e arrastar aqui para o meio, tá? E depois, na hora que eu passo o mouse, aparece uma bolinha vermelha na frente. Se eu arrastar o mouse para essa bolinha, aí eu posso fazer uma conexão. Na hora que eu solto o mouse, o botão esquerdo, ele aparece as opções aqui. Então, aí tem a bolinha vermelha, você pode continuar. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo o sorvete. Então, olha, sorvete, peguei a tacinha. Depois pego a colher. Não sei se ele está limpando aqui a colher. Pegar o sorvete. Depois põe uma base. Coloca aí 1, 2 bolas de sorvete. Aí tem, ele pôs no micro-ondas aqui o molho não, o como é que fala aqui?
o caramelo, o chocolate, etc. E depois colocou algumas coisas por cima aí, uns extras. Então, a gente tem que chegar aqui, fazer todo esse processo. Aqui são escolhas nossas, a gente já sabe. A partir daqui, eu tenho que perguntar para o cliente. Não só o que ele vai querer colocar antes, quantas bolas, qual sabor e depois qual cobertura que ele vai colocar. Então vamos lá, pessoal? Eu tinha esquecido a palavra aí, pessoal. Cobertura. A Liliane está usando bisagem. E a Laila, Leonardo, e Anderson e Maria. Escreve aí qual que vocês estão usando. O Anderson está usando o Draw. Você está achando fácil, Anderson? Olá, professor. Não, por enquanto está tranquilo, sim. É bem fácil assim de você pega, arrasta, solta. Tá bem tranquilo de usar. Legal. O Leonardo Mindmaster. Olha lá, todo mundo, cada um usa um. Legal. Então, pessoal, você já tem a... Ô, Leonardo, você já usava esse Mindmaster aí? Eu usei uma vez para uma apresentação e ele já estava instalado aqui. Aí quando o senhor falou, eu lembrei dele aqui. Estou utilizando ele agora aqui. É bem simples de usar também. Também? E ele tem uma versão free, né? Isso, é gratuito. É básico, mas atende bem. Porque esse que eu passei para vocês, só dá para fazer 3 fluxos. Depois você tem que ir apagando. Eu não sei se o Mindmap tem alguma restrição. Eu acho que não. Ele dá limitação quanto a recurso que você pode usar, né? Mas assim, o básico já atende bem para apresentações assim. Eu estou olhando aqui, ele tem uns recursos bonitos, né? Assim, visualmente. Acho que deve fazer uma apresentação bem legal, né? E tem essa opção aqui, eu estou vendo, e você pode trabalhar em conjunto esse mind map. E eu acho que o Lucid Chart também. O Draw também dá para trabalhar em equipe, Roberto? Eu acho que não, Dutra. Então, esses outros também, ele parece ser uma opção, no caso, se você tiver interesse em trabalhar junto. Então, pessoal, o que eu estou programando para hoje é ver se vocês conseguiram usar a ferramenta. Inclusive, isso pode ser usado aí para você descrever o seu dataset. Em seguida, a gente vai conversar sobre os DMP. Ok? Pode ser assim? Pessoal, então eu vou pedir para que vocês, assim que vocês terminarem, vocês compartilhem aí o sorvete de sundae para ver se vai sair sorvete mesmo ou vai ser uma outra coisa.
Vamos lá, pessoal. O sorvete está pronto. E aí, pessoal? Eu achei um possível início da solução. Então, ele pega a tacinha, depois pega sorvete, sei quantas bolas, e aí coloca tudo nessa tigelinha. E depois, pessoal, a cobertura, vai ter cobertura de chocolate ou de caramelo. E aí, pessoal? Travou, Maria? Quem terminou? Pessoal, vamos mostrar o sundae aí. O Beto, acho que eles estão terminando. Você não quer fazer alguns comentários aí enquanto eles terminam? Comentários do DMP. Isso. Hoje eu estou
tô mais aqui focado na tua aula do que estava olhando lá, Dutra. Eu olhei por cima, mas eu não li todos lá com... Mais um. E deixa eu achar ele aqui. Que foi que eu perguntei lá, que era dos bosques, estudo de ilha de calor no Bosque Maia. Só que eles estão usando o modelo do Digital Curation Center, só que não começaram a fazer ainda. Só tem a identificação e quem é colaborador, não começaram a escrever o plano ainda. Que estranho, porque pra gente aqui só falta um dos itens. Agora apareceu. Ah, que susto. Então, mas tá um pouco lento, eu achei, para aparecer as coisas. Mas a gente já preencheu, acho que só falta um dos itens só. Não, tá tudo, agora apareceu para mim, não estava aparecendo. Ô Maria, então, se a gente for fazer o fluxograma do seu processo, é importante que você defina todo no DMP, todos os dados, os limites, os valores prováveis, para que a gente possa, nesse fluxo, pensar em alguma forma de avaliar se ele está obtendo os resultados esperados, né? Uhum. Quando a gente, se a gente quiser fazer digamos assim, um pré-teste, para ver se o processo está ok, sabe? Ir lá, ver se deu certo, se esse software vai ajudar mesmo. A gente menciona isso ou o pré-teste a gente não coloca? Então, quando você faz o planejamento, você vai definir se vai ter os testes ou não. Agora, todo esse planejamento é para garantir que o valor final esteja correto. Naturalmente, no seu artigo, o dataset que você vai publicar, você vai publicar e vai descrever o que foi feito, mas não que deu errado, ou A, B nesse processo, mas sim o resultado final. E através disso, ele vai ver a confiabilidade dos seus dados em função de todos os processos que vocês desenvolveram para garantir a qualidade dos dados. Mas o que interessa, na verdade, é seu plano e os dados finais. Ok? Entendi. Tá bom. Obrigada. Se você especificar que você vai fazer teste, vai analisar, isso dá maior confiabilidade dos seus dados e mais chance de aprovação na hora de submissão. Alguém conseguiu terminar? Para a gente ver o show do Sunday. Ninguém? Roberto, o pessoal está... O pessoal está tímido demais. Não Eu estou fazendo o meu aqui ainda. Não está querendo mostrar o show aí. Eu estou aqui numa dúvida. Posso compartilhar o meu aqui para tirar minha dúvida? Claro. Deixa eu parar aqui. William, você conseguiu estragar uma noite muito especial para mim. Professor, Pois não. eu tô com um problema de compartilhar. Eu passei o meu gráfico pro Anderson, pedi a gentileza se ele puder compartilhar. Tá bom. Então vamos lá.
Eu fiquei aqui numa dúvida de uma coisa. Por exemplo, eu começo aqui com... Na verdade, nem era o copo, né? Era o cliente fazendo o pedido. Mas aqui, qual o tamanho do copo? Porque eu posso ter vários tamanhos. Aí eu fiquei na dúvida se eu já colocava que ele já escolheu aquele copo ou se aqui eu coloco as opções dele. Então, lá no meu... Pensando no meu DMP, né? Eu vou colocar que ele... o jeito que eu já estou fazendo as opções que eu tinha, por exemplo, método de coleta, Excel, esse, eu já vou direto, no processo já com as decisões tomadas. Você já tem as decisões tomadas, ou seja, você vai passar daquele aparelho para a nuvem ou para o celular, então isso já ocorre, né? Uhum. A menos que você coloque nesse processo, se deu errado essa transferência. Aí você volta, faz de novo. Mas se não, você continua. Aí, Tá bom. depois, você passa para o Excel, né? Então, não precisa falar escolha o programa, você já define qual. E depois você vai checar, fazer rotinas de checagem dentro do Excel. Se deu certo, você continua. Caso contrário, você volta e pode ou corrigir ou fazer uma coleta novamente. Tá bom. Então é mais ou menos já definido quais as ações você vai fazer. Só se der errado, que seria, no seu caso, a transferência, por exemplo, do equipamento para o computador e ao checar usando o Excel, pode indicar algum problema, dados faltantes, um número muito alto, fora do padrão estabelecido lá no DMP, e com isso você voltar, ou você vai corrigir de alguma forma lá, ou você vai fazer uma nova coleta. Tá? Tá bom, entendi. É que, como o exemplo do sorvete, eu fiquei na dúvida se eu abrir aqui todas as possibilidades, então, tamanho pequeno, médio, grande, os sabores, sabe? Porque aí ia ficar gigantesco das possibilidades Não, que ia ficar poderia ter muito. de resposta. Porque se você pensar no próprio seu programa, se der erro, pode dar milhões de erros, né? Sim, Aí você vai pôr todas as opções, aí vai ficar muito complicado. tá bom. Então, vamos simplificar, né? Não, perfeito, tá bom, entendi. Obrigada. Bom, pessoal, deixa eu... O professor, o Leonardo já me enviou o dele. Pode estar compartilhando? Opa, vamos lá. Tá. Depois eu vou mostrar aqui o que tem na base desse curso aqui. Vamos ver como é que ficou. Então, pessoal, não precisa ser tanto detalhista aí, não, mas vocês decidem. Aí ele escolhe sabor. O suporte primeiro, né, professor? Escolhe o suporte. A casquinha lá. Tá. Aí depois ele escolhe o sabor, cobertura, pesa e paga. É isso aí, pessoal. Não tem muito segredo, não.
Vou mostrar para vocês como o... Deixa eu parar aqui. Ó, olha esse resultado aqui. Ficou bem mais simples que o seu, ó. Ele pôs 2 entradas, o sorvete. Aqui ele nem escolheu o sorvete. Acho que ele tem só uma opção aqui, né? Aí ele pegou a tacinha, sorvete, e aí depois ele ficou em dúvida aqui em chocolate ou caramelo. Aí coloca o chocolate, e aí depois resulta ou caramelo ou chocolate. Ficou bem mais simples esse aqui, o seu ficou muito mais completo aí. Vai ver que esse aqui não tem opção de sorvete, né? É só morango e acabou, não tem escolha, né? Também não tem escolha do tipo de casquinha ou copinho, né? Mas acho que é isso, pessoal. O que eu queria mostrar, na verdade, é uma forma visual para ajudar essa ideia de replicar esse seu projeto. E o visual acho que ajuda bastante. Mais alguém? Conseguiu? A Laila quase acabando. Pessoal, só esperando o pessoal acabar, mas só adiantando. Então, se vocês tiverem a dúvida, pode mandar e-mail essa semana. E aí, na terça-feira, a gente só faz a apresentação dos DMP e assim a gente finaliza. Eu não sei se esse DMP online você consegue inserir essas figuras. Será que dá, Alberto? Não, do trailer ele não pede essas figuras lá. Né? Mas nem dá para colocar, não. Eu acho que ele não consegue inserir, não. Tá. É que quando... acho que tem alguns que permite você carregar um arquivo e tal. Mas acho que talvez nesse caso não. Mas isso é bom para que você possa ter uma visão geral aí do seu fluxo, para que você consiga seguir e garantir uma qualidade ao final aí dos dados do seu projeto de tese ou dissertação. Bom, pessoal, com relação à certificação, então só relembrando para vocês, então a semana que vem é a entrega final, e na semana seguinte a apresentação, nós vamos entrar em contato, tem o João Paulo que ajuda a gente, ele vai gerar um certificado, uma versão rascunho, com seus dados pessoais, para que você confira os dados, o nome, o documento, e assim que vocês derem o OK, ele gera a versão definitiva, sem a marca d'água, e com isso vocês podem imprimir, se houver necessidade, ou guardar
o formato de arquivo aí, ok? Então, até semana que vem, a gente já liquida o processo. Então, hoje é 16, o 23. Então, mais a gente gera no 20 até o 26, a gente gera todas as notas e depois vocês vão receber o e-mail para conferir, tá? E a partir desse momento, conferindo, vocês já recebem a versão final sem a marca d'água. Então, pessoal, só estou esperando aí. Professor, Oi. Leonardo tá falando. Eu acho que eu consegui concluir o meu DMP. Depois pode dar uma olhadinha lá para eu finalizar, na hora que tiver oportunidade aí durante a semana. Sem dúvida. A gente vai dar. Eu usei aqueles comentários lá do professor, o seu e do professor da última aula. E aí eu completei os boxes que estavam faltando, né? Dei uma revisada. Eu acho que agora tá minimamente finalizado, né? Se tiver mais algum comentário, alguma coisa para incluir, eu incluo durante a semana. Tá. Então a gente vai fazer os feedbacks de tal forma que você possa aí apresentar a versão com eventuais sugestões, né? Mas como uma opção, né? Você que vai decidir. Mas a gente vai fazer isso durante essa semana e aí você vai poder até terça ter uma possibilidade de melhorar ainda. Assim ganha mais nota. Pessoal, eu só quero nota 10 e 9,5, hein? Então, todo mundo. Todo mundo 10. Quem mais que vai mostrar aqui hoje? Professora, nossa, a gente já deu acesso, só que aí, como foi hoje, aí vocês podem olhar com calma, né, para poder Não, eu estou falando do sorvete aí. Ah, tá bom. Vamos ver quem mais. Professor. Oi. Só mais uma dúvida. No DMP, esse modelo que eu estou usando aqui, tem uma finalizar e publicar. Quando eu faço isso, eu não consigo mais editar? Boa pergunta. Que a gente usou um outro programinha DMP. Você sabe, Roberto, porque eu acho que publicar não é só disponibilizar ou depois ele não deixa mais, não lembro. Eu acho que ele não deixa mais alterado. De qualquer forma, Leonardo, a gente vai te dar o feedback, espera para dar uma olhada mais lá para sexta-feira, por aí. Legal, obrigado. Aí você finaliza. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. E quando você finaliza, você define se ele vai ficar público, se ele não vai ficar, enfim.
Certo. É que eu coloquei no início do projeto como modelo. Não coloquei como profissional, tem uma opção lá, não lembro agora, né? Projeto simulado para teste, práticas e fins educacionais. Sim, sim. Esse era para colocar essa opção mesmo. Mas é igual ele fica no começo, lá, lembra que tem uma série de planos que ficam disponíveis? Se você deixar ele público, depois que você finalizar, que você publicar ele, qualquer pessoa pode ver esse plano que você criou. Ah, entendi. Legal, obrigado. Então, pessoal, esse fluxo que a gente está fazendo hoje é mais no sentido de você entender o desenho como um todo, para que você não perca nenhuma etapa aí do processo. E, na verdade, ele vai refletir o seu DMP, né? Porque quando você vai fazer análise, checagem, você vai usar os dados que foram colocados no DMP. Recebi um e-mail aqui da Natália, mas que ela vai fazer até amanhã, viu, Beto? E hoje ela não conseguiu entrar. Pessoal, alô? Vamos mostrar o que já foi feito, só para a gente ter uma ideia se está tudo certo, e assim a gente finaliza a aula aí. Pode Olá, ser? professor, posso estar compartilhando minha tela? Pode. Só para a gente ter uma ideia se vocês estão no caminho certo, porque depois vocês vão ter que fazer o fluxo de vocês. Mas não para entregar, mas é só para saber mesmo. Ó, o meu está nesse formato aqui, só vou dar um zoom para ficar melhor para... Então, aqui na etapa eu só coloquei assim, que é, né? Que é um caso aqui é um Sunday. Aqui é a opção de escolhas de utensílios, né? Aqui é uma continuação da etapa, né? Que é para poder aquecer a colher para facilitar para poder fazer as bolas de sorvete. Esse outro parâmetro aqui é para estar adicionando calda de chocolate no fundo da tigela. Aqui está dizendo para estar adicionando sorvete, e aqui tem uma dessas duas opções. Nessa outra também é para poder estar adicionando a cobertura, né? É que aqui eu coloquei chocolate, mas tem essas outras duas opções também. E aqui nessa última etapa está colocando raspas de chocolate a gosto. Eu já gostei aí, viu? Mas é isso. Eu acho que a gente... Agora, eventualmente, no seu fluxo, vai ter aquela fluxo condicional. Tipo assim, deu certo, análise, deu um erro na hora de importação, aí você voltaria, tá bom? Ah, tá, entendi. Então, talvez
no fluxo seja necessário colocar aquele losango, que é um fluxo condicional. Tá bom? Tá, entendi. Mas está tudo certo. Tá. Obrigado. Nada. Só descompartilhar aqui. Alguém mais? Professor, eu fiz aqui o meu, mas tá meio estranho. Tudo bem? Posso apresentar? Tá estranho, mas tá bom o É. sorvete. Tá bom. Acho que sim. Vamos lá. Apareceu? Aparecendo, tá chegando. Ó, sorvetão aí. Isso. Coloquei os utensílios, né? Casquinha, tamanho do pote. Aí depois o sabor, cobertura, escolhas adicionais, pesagem e pagar. É isso aí. Então, é só a mesma coisa que eu falei anteriormente. Talvez no fluxo tenha aquele losango, que é um desvio condicional. Então, se deu errado alguma coisa, você poderia voltar, no caso do seu dataset, entendeu? Uhum. Assim, ó, deu errado a coleta, então volta, faz de novo, ou corrige, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Ok. Obrigada. Obrigado. Viu? Professora, eu refiz o meu. Então, vamos lá. Agora é só eu achar ele aqui. Tá meio estranhinho, mas é que eu tentei deixar ele simples. Tô me habituando ainda com esse aqui. Ai. Então, o cliente faz o pedido, aí ele escolhe o tamanho do copo. Eu deixei nessa sequência aqui, porque em qualquer momento do processo, porque eu já vi acontecer no McDonald's, por exemplo, a pessoa vai lá e desiste e fala, não quero mais. Então, se ela quiser, aí passa para a próxima pergunta, se ele, né, ainda for querer. Qual o sabor? Qual a cobertura? Se quer amendoim? Se aceita aquele canudinho doce? Aí depois... A única Oi. coisa que você poderia melhorar é as opções não. Se ele não quer amendoim, então pula. Aí, se quer amendoim, o que acontece ali? É que se não quer amendoim e nem o canudo, só não coloca. Já pula para a etapa do guardanapo e da colher. Ah, tá. Porque o que está aparecendo ali, por exemplo, se você escolhe... Porque esse losango, normalmente, é utilizado para um desvio condicional, conforme a pergunta. Sim. Então, nesse caso, você podia usar o retângulo mesmo, escolha o tamanho do copo. Ah, tá bom. Escolha o sorvete, tá? Escolha a cobertura. Você só vai perguntando para ele. Sim. Tá? Uhum. Não tem necessariamente uma decisão, porque aqui tem várias opções para ele poder escolher, né? Nesse caso, quer dizer, se você fosse fazer vários quadradinhos, um quadradinho como morango ou outra coisa, aí poderia ser diferente. Eu vou mostrar depois. Tá bom, porque aí, agora eu entendi, porque aí ele falando que não, já viria direto para cá, para colocar a colher e guardanapo e depois pagar. Isso. Então, quando não tiver a opção não, aí você faz um retângulo mesmo. Tá bom. Tá bom? Uhum. Acho que já foi todo mundo, né? Já, né? Então tá bom. Ô, Dutra, só
mais uma coisa, eu tinha falado algumas coisas aqui, aquela hora do DMPs, mas eu estava com o microfone fechado, acho que vocês não ouviram o que eu falei. Não. Que nós temos aqui 4 planos, só que, por exemplo, o plano da Liliane não tem nada no plano dele ainda. Tá? Ela Então, falou que vai fazer amanhã ou depois, ela mandou um e-mail. não foi a Natália? Ah, é verdade. Eu confundi. Então, foi justamente isso, eu tinha A Liliane feito vai esse fazer. comentário, mas eu estava com o microfone fechado. Os outros 3 já tem um plano bem mais encorpado aqui para a gente verificar. Ô, Mas só Liliane, que você vai fazer ainda essa semana? Acho que ela não está aí. ela estava aqui, ela não está mais. Tá. Então tá bom. Até sexta-feira, então, a gente dá um retorno. Não é isso, Beto? Isso, Dutra. Pretendo até sexta-feira dar um retorno. Beleza. Então, pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês e com isso a gente vai caminhando aí para o final do curso. Essa semana a gente dá um retorno no que vocês fizerem aí. Até sexta a gente dá um feedback. E na terça vocês apresentam e a gente finaliza o curso aí. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aí. Obrigado, boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite.